Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, seja bem-vindo ao estudo de mais uma lição. Hoje vamos estudar a lição de número 51, que tem por título Perfeição Cristã. O verso áureo, texto de Colossenses 3,14. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Será o amor um tema bem presente nesse estudo da perfeição que faremos, o amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a si mesmo. Então, realmente é um texto muito significativo, mostrando que perfeição cristã tem a ver com amor. Exatamente. A primeira pergunta nos traz aqui algumas subperguntas. Diz assim, a pergunta A: como é a condição da nossa natureza humana? B: naturalmente há em nosso coração um espírito bondoso? E C: quando alguém manifesta algo de bom, o faz devido a uma bondade que existe em si mesmo? Muito bem, então temos vários textos bíblicos para serem lidos. Eu gostaria de ir comentando à medida que formos lendo. O primeiro é um texto bastante célebre, Salmo 51, verso 5. Eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Infelizmente já surgiram teorias bem esdrúxulas quanto ao significado desse texto. Me lembro que o Espírito de Profecia na Sign of the Times tem um texto que fala também que Sete foi nascido em pecado. Quer dizer que era fruto de uma relação extraconjugal, alguma coisa? Não há nada indicativo disso, né? Assim como não há em relação a Davi, simplesmente era um filho mais novo no caso. Mas nós vemos que realmente aqui está falando da condição humana, de todos nós, não é de um indivíduo, das circunstâncias do seu nascimento, da sua geração, nada disso. Então é um texto muito significativo que infelizmente se procura tirar o peso dele, mas podemos ter certeza do seu significado, lembrando que no Salmo 51, Salmo de confissão, de arrependimento, Davi não estava aqui buscando falar algo de mal da sua mãe ou de algum pecado da mãe, de forma alguma, mas sim ele estava falando justamente dessa natureza pecaminosa e das propensões para o mal. Mas vamos nos 53 versos 1 a 3, que também diz: disse o nécio no seu coração, não a Deus, tens corrompido e cometido abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não, nem sequer um. Então esse texto depois é repetido em Romanos também por Paulo, essa declaração originalmente aqui do Salmo 53, falando desse extravio, dessa queda da humanidade, realmente não ter nenhum que faça o bem. Essa é a condição natural do ser humano, é isso que vem falando. Isaías 48:8: nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco há muito foi aberto teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente, e que eras chamado transgressor desde o ventre. Então, realmente me lembra sempre o contraste desse texto, falando de rebelde desde o ventre, e Jesus, que é chamado desde o ventre um ente santo, um contraste muito grande. Jeremias
13:23, porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Esse texto se complementa com o 17:9 de Jeremias. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Nós vemos que aqui já nos ensina em relação ao coração corrompido, enganoso, que não se pode confiar nele. E em Mateus 15:19, o próprio Jesus falou que porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então vejamos bem aqui que não é simplesmente que a pessoa ela se torna pecadora a partir do momento que ela começa a cometer certos atos pecaminosos, ela se desvia, mas aqui está falando de uma condição pecaminosa e que do coração brota essa maldade. Então, antes de que se execute realmente aquele ato, já no coração está pensamentos maus, desejos, então, contrários à vontade de Deus. Não é esta a experiência de Caim? Deus, então, antes que ele cometesse aquele mal, falou para ele controlar, ter domínio próprio sobre aquele desejo homicida que surgiu nele pela ira de ver o irmão com razão. Então nós vemos que essa é a situação desde o início. Nós temos aqui também Romanos 8, versos 7-8, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, quando Paulo usa muito esse termo carne em suas cartas, epístolas, nós vemos que é uma referência à natureza pecaminosa. E com a natureza pecaminosa, o ser humano ele não está sujeito à lei de Deus e nem pode estar, aqui fala. Mas então é necessário realmente o novo nascimento. É o aceitar a Cristo para um novo espírito, uma nova natureza ser introduzida no ser humano. Só dessa maneira, então, poderá andar nos caminhos do Senhor. Efésios 2:3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aqui, filhos da ira por natureza, o apóstolo Paulo comenta. Então são textos valiosos, dando um panorama geral do que a Bíblia fala sobre esse assunto. E agora vamos ver no espírito de profecia também. Temos aqui textos do livro Orientação à Criança, do Manuscript Releases, da Review and Herald e do Maior Discurso de Cristo. Dizem o seguinte: o pecado é a herança dos filhos. O pecado os separou de Deus. Jesus deu sua vida para poder unir com Deus os elos partidos. Com relação ao primeiro Adão, os homens nada receberam dele senão culpa e a sentença de morte. Um dos efeitos deploráveis da apostasia original foi a perda de poder do homem para governar seu próprio coração. Nós somos pecaminosos por natureza e temos uma obra a fazer para purificar o templo da alma de toda impureza. A natureza humana foi corrompida no seu próprio âmago. Desde então, o pecado tem continuado com a sua odiosa obra, alcançando todas as mentes. Cada pecado cometido desperta ecos do pecado original. O coração do homem é, por natureza, frio, escuro e desagradável. Sempre que alguém manifeste espírito de misericórdia e perdão, fala não de si mesmo, mas mediante a influência do Divino Espírito a mover-lhe o coração. Temos aqui textos muito claros, cristalinos, para nos ajudar a compreender melhor
como é a nossa natureza. Então, recapitulando as perguntas aqui, como é a condição da nossa natureza humana? É uma condição pecaminosa. Aqui diz que o pecado é a herança dos filhos, é o que nós herdamos dos nossos pais e o que nós herdamos de Adão, que herdamos a culpa e também a sentença de morte. Pergunta também, naturalmente, há em nosso coração um espírito bondoso? Não há. Aqui diz que ele é por natureza frio. Ele é frio, escuro e desagradável. Sempre será assim. E sempre que alguém manifesta misericórdia, não é de si mesmo, mas procede então do Espírito, já respondendo a próxima pergunta. Então, realmente, aqui destaca a linguagem, usando a linguagem bíblica, falando do coração. E nos fala que o âmago da natureza humana foi corrompida. Então, já brota do coração este mal. O ser humano, então, desenvolveu uma natureza com traços de Satanás. Aquilo que era uma criação perfeita de Deus, agora foi corrompida como fosse realmente algo que fizesse um trabalho destrutivo mesmo, destruindo aquilo de bom que havia no ser humano. E eu não poderia deixar de destacar realmente esse primeiro texto foi lido, que é da Orientação à Criança, página 475, que refuta claramente a pretensão de alguns de quererem minimizar essa questão. Muitos, ao lerem Romanos 5, compreendem que apenas o ser humano herdou a morte de Adão. Aqui desenvolveu mais o assunto, em harmonia com o que Romanos 5, Romanos 7 vem nos falando, nos comenta então dessa culpa que é herdada. Também a queda do homem trouxe a separação, esse rompimento entre o céu e a terra, entre Deus e o ser humano. Por isso a necessidade de religião, se religar ao Criador. Mas então o que seria esta culpa? Esta culpa então não é algo que definirá o nosso destino eterno, a culpa de Adão. Uma vez que Romanos 5 nos garante que Cristo veio para anular essa questão. Então nós vemos que realmente é depositado agora um crédito em nosso favor. É liquidada aquela dívida que tínhamos como herança de nossos pais, esse pecado, essa culpa. Então realmente aquele que se perder neste mundo não se perderá por conta da culpa de Adão, mas por conta da sua escolha deliberada de estar ao lado do mal, porque o sacrifício de Cristo é um dom gratuito oferecido para todos. Então realmente aí a pessoa faz as suas escolhas, mas Cristo então vem como segundo Adão, e onde o pecado abundou, lá diz o que? A graça superabundou. Então é muito mais eficaz o poder de Deus em favor da raça humana nesse projeto de resgate, de redenção. E gostaríamos de trazer ainda um texto complementar para essa primeira pergunta. É um texto da meditação Maranata. A Maranata ela foi publicada em 1977 e recentemente foi feita até uma edição especial dela, trazendo aqui novamente textos maravilhosos. E na página 227 do dia de 9 de agosto, Vencendo Maus Hábitos, eu gostaria de ler um parágrafo específico aqui desta meditação, nos ajuda a entender ainda mais tudo isso que estamos falando aqui sobre natureza pecaminosa. Diz assim o texto: hábitos maus se formam mais facilmente do que bons hábitos, e os maus hábitos são abandonados com mais dificuldade. A depravação natural do coração é responsável por este fato muito conhecido. Dá muito menos trabalho desmoralizar os jovens, corromper suas ideias sobre moral e religião, do que incutir-lhes no caráter esses duradouros, puros e incorruptos hábitos de justiça e verdade.
a condescendência consigo mesmo, o amor aos prazeres, a inimizade, o orgulho, a presunção, a inveja, o ciúme, crescem espontaneamente, sem exemplo nem ensino. Em nosso presente estado decaído, tudo que é necessário é abandonar as suas tendências naturais, a mente e o caráter. No mundo natural, se um campo é abandonado, logo é visto coberto de espinhos e cardos, mas para que produza precioso grão ou belas flores, é necessário cuidado e incansável trabalho. Que ilustração impressionante! Então, quando aqui nós lemos que a natureza humana foi corrompida no seu próprio âmago, que nós somos pecaminosos por natureza, não é qualquer coisa que está sendo declarado aqui, é algo muito sério. Aqui nos é dito, olha só o que foi dito nesse texto, que todos esses males aqui que são destacados crescem espontaneamente, sem exemplo nem ensino. Não precisa ensinar o mal e nem precisa então haver um mau exemplo para que se cometa. Veja só o alcance então desse mal realmente. Além disso, aqui nesse texto foi falado também em relação a essa questão do campo. Então, quer dizer, para você ter um grão que vai te alimentar depois, ou belas flores, se você deixar um campo abandonado, elas não nascem espontaneamente. Mas o mal, como que acontece? É natural. É natural. Aqui foi dito que acontece naturalmente essa parte. Então, é necessário termos essa compreensão disso tudo que foi dito aqui, dessa depravação natural do coração, e como é mais fácil então de depravar, desmoralizar os jovens. Então, no início de tudo falou que hábitos maus se formam mais facilmente do que bons hábitos, e os maus hábitos são abandonados com mais dificuldade. Então, se os pais não estiverem compreendendo essa questão, como que vai ser bem sucedida a educação dos filhos? Não vai ser. Se achar que, não, eu vou deixar neutro, o meu filho vai escolher como fazer, ele que vai se desenvolvendo. Não, aí é dar de mão beijada para Satanás ele desenvolver tudo isso em grande escala. Porque aquilo que é natural, essa inclinação para o pecado, ela pode ser combatida com uma influência contrária. Então tem que haver esse combate. Onde havia harmonia, tem que haver luta. É isso que é necessário compreendermos. Exatamente. Então nos esclarece muito as pessoas que acham, que as crianças, os bebês, as crianças pequenas são puras. Não há como falar que existe algum pecado inerente nelas. Esse texto nos prova o contrário, porque fala, e nós vemos nas crianças os traços de egoísmo nascendo naturalmente. Às vezes não houve exemplo, como aí diz no texto, e mesmo assim eles se desabrocham. E então essas crianças, mesmo pequenas, elas têm já inerente, como todos nós, todos nascidos depois de Adão, têm a natureza pecaminosa e desenvolve naturalmente os maus hábitos. Perfeito. Então agora na segunda pergunta diz assim: apesar de nossa condição pecaminosa, o que nos é exigido? Texto de Mateus 5, 44 a 48 nos diz: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais?
Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então aqui nos trazendo o texto de Mateus, uma elevada norma, que não é fácil para nenhum de nós, né? Fala que você tem que não só amar só seu amigo, seu irmão, mas você tem que amar seu inimigo, aquele que te odeia, porque amar o seu amigo, o seu irmão, naturalmente é fácil de fazer, assim os publicanos e todos os outros fazem também o mesmo. Lá em Lucas 6,36 diz: Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Em Colossenses 1:21-22 diz: A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Agora o texto do Desejado de Todas as Nações, 311, nos fala: o ideal de Deus para seus filhos é mais alto do que pode alcançar o pensamento humano. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Mateus 5,48. Este mandamento é uma promessa. O plano da redenção visa o nosso completo libertamento do poder de Satanás. Então, juntamente com uma ordem, com um mandamento, diz que vem uma promessa. Deus, ele se dispõe a nos capacitar de nos libertar das algemas do inimigo. Então, que belíssimo texto também, complemento. Mas vamos avançar agora para a terceira pergunta, dando andamento nesse raciocínio. Diz assim: significa então que Deus exige de nós perfeição absoluta de caráter? E até onde nossos esforços irão? Em Salmos 119:96 diz: Tenho visto fim a toda perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. Muito bem, então agora nós temos o texto do Conselhos para Pais, Professores e Estudantes, 365, Mensagens Escolhidas, volume 1, 337, e Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 520, em complemento a esse texto bíblico maravilhoso, que nós vemos que, à medida que vamos avançando em nossa experiência religiosa, vemos o alcance de cada um desses mandamentos. Aquilo que a gente achava que era bastante limitado, nós vemos que ele tem um alcance tremendo. Então aqui anota o seguinte: e qual foi a norma dada por ele a todos quanto nele creem? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Como Deus é perfeito em sua elevada esfera de ação, assim o homem pode ser perfeito em sua esfera. O ideal do caráter cristão é a semelhança com Cristo. Diante de nós abre-se uma senda de contínuo progresso. Temos um objeto a alcançar, uma norma a atingir, que inclui tudo que é puro, bom, nobre e elevado. Deve haver contínuo esforço e constante progresso para frente e para cima, rumo à perfeição do caráter. Com nossas faculdades limitadas, devemos ser tão santos em nossa esfera como Deus é santo na sua. Nossa obra vitalícia é estar prosseguindo para a perfeição do caráter cristão, procurando continuamente viver em conformidade com a vontade de Deus. Os esforços começados na terra continuarão na eternidade. Então significa que Deus exige de nós perfeição absoluta de caráter? Aqui está dizendo que não. Aqui nos fala que existem faculdades limitadas e que devemos ser perfeitos ou santos em nossa esfera humana. Isso. Então esse texto é frequentemente compreendido errado, né? Como tivesse ser perfeitos na mesma esfera de Deus, mas é comparável às capacidades de cada um. Deus, sim, numa perfeição absoluta, e nós, de acordo
com a capacidade humana e as faculdades limitadas aqui, como foi dito. E a segunda parte da pergunta nos mostra a verdade da resposta da primeira, né? Até onde nossos esforços irão. Aqui diz que os esforços da terra, né, feitos na terra, continuarão na eternidade. Então, se fosse perfeição completa de caráter, não tem mais para onde ir, né? Já estamos perfeitos e não tem mais o que avançar. Mas aqui diz que os esforços, eles vão ser contínuos até no céu. Isso é interessante que foi comentado, porque existe uma diferença de mentalidade do que os gregos viam como perfeição e o que na mentalidade hebraica era perfeição. Os gregos, com essa noção de perfeição, isso inclusive afetava o conceito de história para eles. Então eles imaginavam a perfeição como um círculo e a história também. Então quando você concluía o círculo, no final das contas você estava no início novamente. E eles achavam que tinham eras e eras e eras da história que ficavam se repetindo. Ainda que a palavra de Deus nos fala de repetições de certos padrões, mas existe todo um desenvolvimento, vamos assim dizer, o primeiro ato, o segundo ato, o terceiro ato, e vai haver uma conclusão disso tudo. Não houve uma conclusão no passado, mas haverá. Então é uma história linear, realmente, que é apresentada na Bíblia. E nós, claro, devemos ver as repetições como uma forma de aprendizado, mas que isso tem a ver com a perfeição? Tem tudo a ver, porque no raciocínio, então, hebraico, não tem a ver com essa questão circular, algo que está completamente acabado já, mas sim realmente com a noção de maturidade. Então era muito mais uma noção envolvendo a agricultura, que você tem aquela semente que é plantada, ela frutifica, ela se desenvolve, vai crescendo até o momento de ser colhida. Quando ela estava madura, ela estava o quê? Perfeita. E assim é nesse desenvolvimento. Mas ao mesmo tempo que chegará um momento propício para que Deus nos resgate, o momento da colheita, e nesse momento, então, não quer dizer que já alcançamos tudo, porque é na vinda de Cristo que ocorre o que? A glorificação, para agora dar mais um acabamento que não havia até então. Então, as três fases, né, da salvação que sempre comentamos, fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Isso significa o que? A justificação, santificação e glorificação. Mas aqui o alcance da nota foi mais longe ainda, né? Dizendo que desse desenvolvimento que haverá na eternidade também. Não podemos achar que já sabemos de tudo e nem que saberemos de maneira automática ou de alguma forma assim. Próprio Adão e Eva, quando foram criados, eles iam se desenvolver à medida que fossem passando os anos. Então, que maravilhoso esse alcance, uma senda de contínuo progresso é apresentada para nós. Exato. Passamos então à pergunta de número 4. Semelhantemente, quanto tempo durará o processo de santificação? Nesse processo, ao chegarmos a um nível de perfeição, o que devemos fazer? Em Filipenses 3, versículo 16 diz: mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Em Tessalonicenses 5:23 diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Então Deus quer trazer uma mudança de corpo, alma e espírito, e nós vemos Filipenses falando de um alcance de conhecimento e andar à altura da luz que veio sobre nós, não retroceder. Agora, santificação, página 10, e a meditação, minha consagração hoje, 250, diz assim: não existe tal coisa como seja santificação instantânea. A verdadeira santificação é obra diária,
continuando por tanto tempo quanto dure a vida. Aqueles que estão batalhando contra tentações diárias, vencendo as próprias tendências pecaminosas e buscando santidade do coração e da vida, não fazem nenhuma orgulhosa proclamação de santidade. Eles são famintos e sedentos de justiça. O pecado parece-lhes excessivamente pecaminoso. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Salmo 19, 7. Mediante a obediência vem a santificação do corpo, alma e espírito. Esta santificação é um processo progressivo e uma subida de um nível de perfeição para outro. Então vamos ver novamente as perguntas. Semelhantemente, quanto tempo durará o processo de santificação? Quanto tempo durará a vida? É uma obra, um processo diário, né? De estar crescendo melhor do que era ontem, né? Assim deve ser. Então, realmente, nós vemos que quando falamos de perfeição e santificação, estamos falando da mesma coisa na realidade. E nesse processo, ao chegarmos a um nível de perfeição, o que deveremos fazer? Subir para outro, né? Então, mostrando novamente que não é uma perfeição completa, mas é a perfeição para aquele momento que a gente está vivendo, né? Então, se hoje eu descobrir que algo que eu estou fazendo é errado, eu abandono, deixo. Se amanhã eu descobrir algo que eu não sabia hoje, eu também vou melhorar na minha esfera humana, na perfeição na esfera humana. É um pouco difícil compreender isso, né? Porque quando nós pensamos em perfeição, nós pensamos em algo que não tem para onde melhorar. Mas a perfeição na nossa esfera sempre tem para onde melhorar. Então, em cada idade, podemos dizer, voltando àquele ponto da maturidade, uma criança de 6 anos, ela pode ter a maturidade adequada àquela idade. Ela não vai ter a maturidade de uma pessoa de 20, de 30. Ela só vai alcançar aquilo, de 6 anos. De 12, já vai ter se desenvolvido nesses 6 anos que se passaram e já ter um outro tipo de maturidade, adequada à idade. E assim, com 18, 20 anos. Então, o que nós vemos isso? É isso que Deus pede, essa progressão. E o nível de perfeição ao outro também está relacionado com o alcance da luz. Novos deveres vão sendo apresentados e temos que aceitá-los também. Então, realmente é assim a experiência. Infelizmente, como foi comentado, muitas vezes é mal compreendida a palavra, mas se bem compreendida, nós vamos ver que é um assunto maravilhoso esse. A quinta pergunta: o que Cristo deseja ver em sua igreja? E como é alcançada a perfeição de caráter no cristão? Em João 13,35 diz: Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E em Colossenses 3, versículo 14 diz: E sobre tudo isso revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Textos maravilhosos, e agora vamos ler no Parábola de Jesus, páginas 67, 68 e 384. Na vida que se centraliza no eu, não pode haver crescimento nem frutificação. Se aceitastes a Cristo como Salvador pessoal, deveis esquecer-vos e procurar auxiliar a outros. Falai do amor de Cristo, contai de sua bondade, cumpri todo o dever que se vos apresenta. Levai sobre o coração o peso da salvação das pessoas e tentai salvar os perdidos por todos os meios possíveis. Recebendo o Espírito de Cristo, o Espírito do amor abnegado e do sacrifício por outrem, crescereis e produzireis fruto. As graças do Espírito amadurecerão em vosso caráter. Vossa fé aumentará, vossas convicções aprofundar-se-ão, vosso amor será mais perfeito. Mais e mais refletireis a semelhança de Cristo em tudo que é puro, nobre e amável.
O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está em Gálatas 5, 22 e 23. Este fruto jamais perecerá. Antes produzirá uma colheita de sua espécie para a vida eterna. Quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Marcos 4, 29. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. O que é necessário é o amor de Cristo no coração. Quando o eu está imerso em Cristo, o amor brota espontaneamente. A perfeição de caráter do cristão é alcançada quando o impulso de auxiliar e abençoar a outros brotar constantemente do íntimo. Quando a luz do céu encher o coração e for revelada no semblante. É muito profundo o que está sendo dito aqui. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu me deparei com esse último parágrafo que foi lido, que mudou muito a minha percepção do que seria a perfeição. Porque é claro que aqui no Parábolas de Jesus, no final da 68, fala que Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja, um reflexo. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Mas o que significa isso, de fato? Nós lemos o texto, vemos que é isso que Deus deseja, mas o que é isso? Muitos vão, por um lado, de tudo que não se deve fazer. Vai se buscar, então, uma condição, de repente, por exemplo, a gente usa para exemplificar tantas outras coisas, a pessoa buscar uma alimentação perfeita em todos os aspectos. No entanto, muitas vezes quando a gente fica olhando só para o negativo do que não pode fazer, a gente esquece do que a gente tem que fazer. Então esse é um detalhe que muitas vezes nós esquecemos. Então, qual seria esse nível mais elevado, de perfeição do caráter? Poderia tanta coisa ter sido escrita aqui e, no entanto, falou o quê? O amor que brota do nosso íntimo naturalmente pelo nosso próximo. E no final das contas, se nós formos honestos conosco, nós vamos reconhecer o quê? Que essa é a obra mais difícil de todas. Então, você se abster de se alimentar de alguma coisa, de fazer determinada prática, tudo isso é mais fácil do que cumprir isso daqui. Aqui foi dito não de você se esforçar. Perceba bem o que a nota está falando. O amor brotou de que forma? Naturalmente. Naturalmente do coração. Então, que nível de santificação a pessoa está a alcançar isso? Então, é isso que a gente deve ter como alvo. Maravilhoso. Vamos agora para a sexta pergunta. Diz assim: que exemplos bíblicos temos de homens que foram perfeitos ou íntegros de coração? A palavra perfeito traz a ideia de impecabilidade ou fala de um coração não dividido e consagrado totalmente ao Senhor? Em 2 Crônicas 15, versículo 2 e versículo 8, diz o seguinte: E saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Ouvindo, pois, Asa essas palavras, e a profecia do profeta Obed, cobrou o ânimo e tirou as abominações de toda a terra, de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do
pórtico do Senhor. Então, nós vemos aqui as promessas sempre condicionais. No mesmo capítulo, versículos 16 e 17 diz: E também a Maaca, sua mãe, o rei Asa depôs para que não fosse mais rainha, porquanto fizeram um horrível ídolo a Aserá, e Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. 1 Reis 11:4 diz: Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Diz também em Gênesis 6:9: Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Muito bem, aqui nós temos uma dificuldade bíblica, podemos assim dizer. Aqui foi nos dado alguns exemplos de pessoas que não nos parecem nem um pouco perfeitas. Vejamos que a pergunta foi dito então se a palavra perfeito traz a ideia de impecabilidade. Nas leituras que nós fizemos, de forma alguma traz essa ideia. Nós vemos que inclusive é feita uma comparação. Falado que Salomão não foi perfeito, mas seu pai Davi foi. Mas como pode uma coisa dessa? Davi com todos os seus pecados, né? Também foi falado de Asa, disse que seu coração era perfeito. E por fim, nós temos também Noé, que a própria Bíblia já relata um erro da parte dele, ficando embriagado e tudo mais. Então, como nós entendemos estes textos? Devemos entendê-los de acordo com o contexto que a própria Bíblia nos traz, e por isso que as perguntas trazem esse sentido de íntegro de coração, sincero, honesto, e que fazia um serviço completo a Deus. Não era um serviço dividido. Por mais que eles tenham falhado, por mais que eles tenham pecado, mas eram pessoas então que realmente tinham o desejo de se dedicar ao Senhor. Já Salomão ficou com o coração dividido, realmente, entre o Deus verdadeiro e os falsos. Mas Davi nunca ocorreu isso da parte dele ter essa tentação de servir a outros deuses. Então nós vemos essas questões aí a serem compreendidas de um coração não dividido, um coração consagrado completamente ao Senhor. E nós temos aqui a nota ainda, Atos dos Apóstolos, página 561. Nenhum dos apóstolos e profetas declarou jamais estar sem pecado. Homens que viveram mais próximo de Deus, que sacrificariam a vida, de preferência a cometer conscientemente um ato mau, homens a quem Deus honrou com divina luz e poder, confessaram a pecaminosidade de sua natureza. Eles não puseram a sua confiança na carne, nem alegaram possuir justiça própria, mas confiaram inteiramente na justiça de Cristo. Creio que esse texto deixa poucas dúvidas dessa questão da pecaminosidade da natureza, que já enfatizamos bastante em nosso estudo, e diz que nem apóstolos, nem profetas declararam estar sem pecado. Isso mesmo. E falando ainda sobre o coração, a perfeição desses homens que foi citado aqui, nós vemos que em algumas lições para trás, nós vemos um texto esclarecedor de Ellen White mostrando que o pecado de Saul foi até mais brando, né, mais leve do que o pecado de Davi, porém Deus considerou a Davi e Saul não. E a diferença estava na humilhação de Davi, no momento que ele soube, né, do que tinha feito, se arrependeu amargamente, pediu
para que Deus tornasse a dar a alegria da salvação, enquanto Saul fez o oposto, né? Ele não se humilhou, não achou que tinha erro nele. Então, muitas vezes, essa é a diferença entre uma pessoa que Deus considera perfeita. Esse personagem lembrado é interessante porque Saul, pelo que a narrativa bíblica nos apresenta, quando ele foi chamado para ser rei, ele era uma pessoa humilde. Mas é aquele caso do poder corromper a pessoa. E ele se tornou soberbo, realmente tomou para si muitas coisas que não deveria. Então, por mais que possa parecer para nós que Saul não fez nada, também não é bem assim. Ele também cometeu grandes erros, né? Além do fato da própria perseguição louca dele contra Davi. Mas nós vemos então em determinado momento ele matar sacerdotes do Senhor porque abrigaram a Davi. Também nós vemos ele nessas questões aí envolvendo a ligação com o sacerdócio. Certa vez ele não quis aguardar Samuel chegar, então aonde eles estavam acampados para a guerra, para Samuel fazer o sacrifício de Samuel. Demorava-se, iam passando-se os dias e Saul tomou para si fazer aquele sacrifício. E isso é completamente diferente da atitude, por exemplo, de Davi comer do pão da proposição. Mas não foi em arrogância, não foi em soberba, foi uma necessidade em comum acordo com o sacerdote, inclusive. Então nós vamos vendo as diferenciações aí, e o ponto-chave, como bem sabemos, é o arrependimento, que não houve por parte de Saul, e por outro lado, Davi era pronto em se arrepender. Isso. Passamos à 7ª pergunta. Como o apóstolo Paulo se expressa quanto a uma perfeição já alcançada, relativa, e uma sempre por ser alcançada, que seria a absoluta? Filipenses 3,15 diz: Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Olha que texto interessante, né? E vamos ver na nota a seguir o texto oposto, falando de uma perfeição absoluta, que ele sempre estava em busca a ser alcançado. Mas aí falou, nós que somos já o quê? Perfeitos. Mas como assim, né? Como podemos entender isso? Eu queria aproveitar para esclarecer também em relação à própria palavra santo, que muitas vezes aparece na Bíblia. Nós vemos então os próprios apóstolos falando da igreja dos santos. E nós não estamos falando aí que não há santo, não há pessoa sem pecado, porque também o termo santo é mal compreendido, assim como uma pessoa santificada. Não significa como estar numa mentalidade uma pessoa impecável. Nós vemos, inclusive, que no conceito do romanismo, por exemplo, santos, algumas pessoas, né, são beatificados e outros santificados, né? Então tem graus, mas na Bíblia não é assim. Os crentes da igreja são chamados santos. Então o que significa isso? A palavra santo, em sua acepção mais original, tem o sentido de separado ou dedicado. Então, quando nós vemos isso, entendemos até o assunto do sábado. O sábado não só foi abençoado, como ele foi o quê? Santificado. Ele foi separado para um uso especial, um dia especial de adoração. Então, quando nós entendemos isso, vamos ver quando os utensílios do santuário foram ungidos, ou o próprio Arão e seus filhos foram ungidos, diz que eles foram santificados, eles foram dedicados, consagrados para um uso, para uma dedicação especial. Então, nós temos que ter essa compreensão do alcance desses termos. Então, todo aquele que se entrega a Cristo e se batiza, ele em certo sentido já é um santo, nesse aspecto. Mas no imaginário popular a palavra tem um sentido
bastante distinto, né? Sim. Então vamos ver a nota aqui que ela nos orienta também. Temos aqui no livro Santificação, na página 86, diz o seguinte: o próprio apóstolo esforçava-se por alcançar a mesma norma de santidade que apresentara a seus irmãos. Ele escreve aos Filipenses: o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Para o conhecer e na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um notável contraste entre pretensões vaidosas e de justiça própria daqueles que professam estar sem pecado e a modesta linguagem do apóstolo. Contudo, foi a pureza e a fidelidade de sua própria vida que deu poder às suas exortações a seus irmãos. Então, como o apóstolo Paulo se expressa quanto a uma perfeição já alcançada, que é a relativa, e uma sempre por alcançar, né? Então, claramente ele mostra aqui que ainda não alcançou essa perfeição absoluta, mas que ele tem tentado, né, tem mantido essa perfeição relativa que ele conta, né, que as coisas que para ele era lucro, considerou por perda por causa de Cristo, tudo ele considerou perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, mas que ele continuava então em busca dessa perfeição absoluta. E não tem como a gente entender esse texto de outra forma, porque aqui nós estamos citando o mesmo texto de Filipenses 3, a sequência, e numa hora ele fala, nós os que já somos perfeitos. No mesmo texto ele fala, não que eu já tenha obtido a perfeição. Ora, Paulo está entrando em contradição? Não, ele está querendo nos ensinar essa questão. Nós vimos então de ser perfeito num nível de conhecimento, segundo nossa capacidade, mas se vier mais luz, temos que avançar junto com ela. Não podemos ficar acomodados. Isso é uma recomendação clara que nós vemos. Agora nós temos a última pergunta. Que conselhos temos acerca da necessidade de nos aperfeiçoarmos em nossa carreira cristã, ou seja, amadurecermos na fé? 1 Coríntios 14:20 diz: Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Algumas traduções vão até falar perfeitos no entendimento. E é nesse conceito que nós já exploramos ao decorrer da lição, de realmente uma coisa é você acabou de se converter, mas você não deve ficar só com aquele leitinho, né? Mas agora ir para o alimento sólido é o que vai nos falar também em Hebreus. Hebreus 5, 11 a 14 diz: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não do sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume,
tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Palavra perfeito sendo usada aqui novamente. E aí fala que no desenvolvimento vai ter o discernimento, agora saber o bem e o mal. Você vai ter uma menor dependência do seu evangelista, do seu pastor, em te orientar. Você mesmo vai começar a ver as coisas que são certas, errado, o que tem que mudar em sua vida, uma maior comunhão com Cristo. Nós vemos que nesse texto é deixado claro que o alimento sólido é para os perfeitos, ou seja, para os maduros, para os adultos, e nos incentiva a não sermos meninos em nossa experiência religiosa, mas se desenvolver e agora não simplesmente ficar dando trabalho para a igreja, né? Mas ser um orientador dos mais novos, e assim sucessivamente a igreja vai sendo edificada daqueles de mais experiência orientando os mais novos na fé. Mas aí diz o quê? Que alguns assuntos tinham se tornado de difícil interpretação pela falta de estudo, de comunhão com Deus, e aí ficava complicado avançar nesses requisitos, nesses ensinamentos, porque eles não queriam se desenvolver, mas é exigido isso. Temos agora o texto de Efésios 4, 11 a 15. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Belíssimo texto, nos fala de alcançarmos essa unidade, essa estatura, tal como Cristo. Essas são as advertências, as orientações e o conforto para todos nós de termos a certeza de que Deus nos auxiliará nesse propósito. Devemos pedir a Deus força para tal, e Ele certamente concederá a cada um de nós. Passo então para as suas últimas palavras. Amém, que assim seja. Então, quanto nos clareou aqui o entendimento de algumas palavras, né, que são diferentes à nossa compreensão, como santo, perfeito, o quanto é importante nós conhecermos qual que era a intenção dessas palavras, que elas não entrem em contradição com outras falas na Bíblia, e que nós possamos a cada dia querermos ser perfeitos. O fato da gente entender que não tem como ter uma perfeição absoluta não significa que nós devemos estar acomodados com a nossa situação. A cada momento nós temos que ser perfeitos na nossa esfera, buscar melhorar a cada dia, para que assim possamos ocupar o lugar que nos foi designado por Cristo. Que Deus esteja com você e até a próxima. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.